Vamos falar mais sobre as chuvas fortes que atingem parte do país e também o que esperar para os próximos dias, qual é o nosso cenário meteorológico. Conversamos agora com o meteorologista Francisco de Assis Diniz. Ele é chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Francisco, uma boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, Carol, boa noite, ouvintes da CNN. Bem, Francisco, o IMET emitiu um alerta vermelho para parte da região sudeste, principalmente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Alerta vermelho válido até amanhã, ou seja, vai chover forte, principalmente nesses dois estados. O que está causando tanta chuva, hein, Francisco? Então, esse alerta vermelho é exatamente devido às condições que a atmosfera oferece, né, de chover algo de 70, 80, 100 milímetros em 24 horas em um dia, né? A convergência de umidade está muito acentuada, bem forte, pegando entre Goiás, Minas Gerais, indo para cima de Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Essas condições persistem ainda durante o início dessa semana, trazendo chuvas bem significativas nessas regiões. Tanto para se ter uma ideia, a previsão para os próximos 4 dias, o acumulado de chuva novamente passa algo de 200 milímetros na região, chegar a 250 a 300 milímetros, né? Novamente a gente vai ter 4 dias de chuvas intensas, pegando a parte da região da Grande Belo Horizonte, sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, indo um pouquinho para a parte de São Paulo também, ainda pegando o sul do Espírito Santo. Volta a você aí. Ou seja, Francisco, previsão de muita chuva nos próximos 4 dias em áreas onde já estava chovendo bastante. Exatamente, a persistência das chuvas nessas regiões, a chuva não está cessando, porque, como eu falei, a zona de convergência, a zona de convergência da América do Sul, ela está trazendo bastante umidade para cima, exatamente entre o centro e o sudeste de Minas Gerais, persistindo essas condições de chuva de maneira bem intensa. Ou seja, como se essa chuva ficasse bloqueada nessa área? Exatamente porque a convergência dessa umidade está vindo desde Maranhão, Tocantins, Goiás, passando por essas regiões, exatamente parando no sudeste de Minas Gerais, a região da Grande Belo Horizonte, indo também para o Rio de Janeiro. Todas essas regiões estão propícias à ocorrência dessas chuvas intensas, sendo de maior intensidade, exatamente onde já ocorreu essa chuva toda, mas especialmente em Minas Gerais, né? Onde já choveu, por exemplo, nos últimos 4 dias, mais do que a climatologia do mês de janeiro como um todo. Ou seja, esse alerta vermelho pode ser prorrogado, Francisco? Então, esse alerta vermelho vai até amanhã pela manhã, provavelmente ele vai ser prorrogado para o outro dia novamente, e daí dando prorrogação sempre mais pela frente, né? Se não tiver um vermelho, entra um laranja que chove também, algo de 50 milímetros ou mais na região. Quando o IMET emite esse alerta, Francisco, qual é a orientação para quem mora nessas regiões, para quem mora nessas áreas? A orientação é a população acompanhar a previsão do tempo, né, e acompanhar esses alertas e ficar precavido diante da situação, porque oferece condições de chuvas fortes. Então, tem que evitar ficar mais em casa, tem que evitar onde deve já estar existindo chuvas intensas com condições de alagamento para fazer com que possa sair daquela localidade, pegar um local mais seguro. Então, tem várias maneiras de se fazer, né? E a Defesa Civil está sempre atento com isso, orientando a população nessas localidades, nessas regiões. Francisco, no verão, a chuva forte, o temporal, é algo que estamos habituados. Mas o que estamos acompanhando nesse ano é algo atípico? É um volume muito maior do que estamos habituados? Dependendo da região, por exemplo, em janeiro de 2019, Minas Gerais sofreu muito com muita chuva. Foi um mês muito chuvoso, dos mais chuvosos. Belo Horizonte choveu praticamente um mês, o equivalente quase metade do ano inteiro, né? Então, novamente, está se repetindo uma situação. Porém, o que está existindo é muita chuva num curto período de tempo. Muita chuva acontecendo em 3, 4 dias, isso não é normal. Para encerrarmos, Francisco, você fala que nos próximos 4 dias ainda teremos chuva. E depois, a gente consegue traçar uma previsão um pouco mais extensa? Janeiro ainda será um mês marcado por chuvas fortes, principalmente na região sudeste?
Exato. Aí é uma boa pergunta, né? Porque de quinta para sexta-feira a gente vai ter uma trégua nessas chuvas, pegando na região sudeste, pegando a Bahia, aqui para o Distrito Federal também. Aí vai ter uma trégua de pelo menos uma semana sem chuva, né? Chamado o famoso veranico. Porém, nessa trégua que a gente vai ter aí, a gente vai ter também, agora para o final de semana, o decorrer da semana, para o final da próxima semana, uma onda de calor bem forte que vai pegar o Rio Grande do Sul também. Francisco de Assis Diniz, do INMET, conversando conosco aqui ao vivo na CNN. Mais uma vez, obrigada, Francisco. Uma boa noite. Obrigado a você, boa noite para todos.